É tão importante essa questão da Previdência, que a gente já vem debatendo há muito tempo. Eu, Macedo, junto com o Pirulito, Elisa, já tivemos reunidos com o pessoal do IPMT, conversando sobre esse assunto, e é uma coisa que nos preocupa muito. E não é porque preocupa só o servidor público, mas principalmente toda a sociedade tabatiana, né? E eu gostaria de fazer alguns apontamentos, algumas informações aqui, que eu acho que é importante. A gente viu ali que custa 14 milhões mês a Previdência do município, e são beneficiados 2.800 pessoas, é isso? 2.836. Eu fiz uma cálculo daí, em média, aí, R$5.000 mês seria o salário do aposentado. E tem aí um déficit de 5 milhões. Então, a gente precisa entender o tamanho do rombo, né? A gente tem um patrimônio de 250 milhões, que daria para 17 meses de sobrevivência. Por isso, tão importante e preocupante, né? Agora, o que eu gostaria de ficar bem claro, Macedo, presidente dessa audiência, para a gente ver o tamanho do impacto que é isso. A gente tem mais ou menos em torno, vou chutar aí, de 8 mil servidores no município, entre Unital, Prefeitura Municipal, Câmara, 8 mil. Com mais ou menos 2 mil aposentados, a gente tem cerca de 10 mil pessoas. 10 mil pessoas que estão envolvidas nessa questão do IPMT. Só que isso vai impactar 300 mil taubatianos. Olha para você ver, a gente está falando de uma questão de 10 mil, mas que vai impactar 300 mil. Se isso aqui quebrar, a gente vai prejudicar 300 mil taubatianos. E aí que vem uma pergunta: para que serve o Estado? O Estado serve para servir o cidadão ou para se servir dele? Porque esses 10 mil deveriam estar para servir os 300 mil taubatianos. E a gente está parecendo que a gente está entendendo aqui é que os 300 mil taubatianos estão para servir os 10 mil. E aí fala-se, por exemplo, em aumento da alíquota patronal para 28%. A gente vai ser um sacrifício, está aqui o secretário de Finanças chacoalhando a cabeça. Se a gente conseguir 1% no orçamento de investimento no município, vai ser muito, não vai, secretário? E da onde a gente vai conseguir tirar isso? 6%. É impossível. A gente vai travar a cidade de fazer isso. E aí que vai se tornar realmente, a sociedade taubatiana toda vai estar trabalhando para pagar impostos em benefício do Estado, do servidor. O cidadão ficou para trás. Então, acho que está na hora da gente rever muita coisa nessa Previdência. Não é só a questão da alíquota de 14%, tá? Eu acho que tem que ter muito mais reforma por aí. A gente estava conversando ali, eu, Vivi, o Diego, o Bob. Tem que ter um teto, tem que ter uma reforma de um teto também para se aposentar, né? Porque tem altos salários aí no IPMT, e aproveitando a reitora da universidade, a gente vê que grande parte desse déficit é devido à Unital. É da Unital que saem os mais altos salários para o IPMT, me corrija se estiver errado, né? Mas que a gente também precisa pensar nisso, né? Essa previdência da Unital, muito alto, causa um impacto muito grande na sociedade. E aí o número de funcionários é bem menor que a prefeitura. A gente precisa verificar cada um desses números aí, para que a sociedade lá fora receba esses números e entenda o tamanho do impacto disso. Nós estamos colocando 300 mil cidadãos taubatianos em risco por, às vezes, um número muito pequeno de pessoas. E o Estado está servindo para se servir, e não a sociedade. Tá? Então, ela falou da questão do aumento do patronal, e eu falo assim, né? Se aumentar o do patronal, na verdade está aumentando para o povo, porque não existe dinheiro da prefeitura, existe dinheiro público, que é dinheiro do pagador de impostos, do cidadão taubatiano. Então, quando a gente fala aumentar para o patronal, a gente está aumentando para quem? Para o cidadão lá fora pagar, né? Então, ou aumenta para o cidadão pagar, ou diminui o serviço prestado, porque o dinheiro é o mesmo, assim? Se esse dinheiro não vai para servir o cidadão, vai vir para aumentar a contribuição do patronal, é menos serviço prestado para o cidadão taubatiano. E será que o cidadão taubatiano deveria pagar por isso? Que hoje a grande maioria está desempregado, e sem emprego ele não paga previdência, e sem previdência ele não aposenta. E o servidor público está recebendo salário por enquanto, mas até quando? Ninguém sabe, né? Então, é importante pensar nisso. E eu gostaria de deixar uma pergunta, e gostaria que me corrigissem. Hoje o certo deveria ter, para uma saúde da Previdência, ele deveria ter 2 bilhões
em caixa, é isso que seria o certo? E hoje só tem 250? Gostaria de saber esse questionamento aí. Para que ele tivesse uma previdência saudável, deveria ter no caixa dele pelo menos 2 bilhões e não 250. Vereador Alberto, com relação aos 2 bilhões que você falou, deve ser do atuarial, você quis dizer. O atuarial é ao longo dos anos, ao longo de diversos anos que precisa ser, né, aportado esse recurso e ter reserva. Então, assim, quando o estudo atuarial demonstra lá as provisões matemáticas de 3 bilhões, né, não são 2 bilhões, 3 bilhões, não é que tem que ter agora no cofre. É para a gente fazer um plano de amortização, que são os aportes, para fazer essa reserva ao longo do tempo. Atualmente, tudo é preocupante, mas o nosso déficit financeiro, vamos elencar, que é o principal aqui, que a gente está descapitalizando o dinheiro que está investido, né? Então, a gente precisa resolver esse déficit financeiro para depois a gente ir para o déficit atuarial, ver se é possível ir na Secretaria de Previdência, verificar uma outra forma de amortizar esses 3 bilhões aí ao longo dos anos. Mas é uma coisa, outra coisa, outra coisa, outra coisa. Tá? Não é porque não precisamos ter 3 bilhões agora no cofre, é ao longo dos anos.